Graças a Deus, que Deus abençoe e ilumine a sua vida de forma rica e poderosa. Povo da fé, hoje o nosso segundo domingo da oração de Jabes. E uma coisa é certa, como Deus ouviu a Jabes, como Deus atendeu a petição de Jabes, Deus também vai atender a nossa petição. Deus também vai atender o nosso clamor. Aqui nas minhas mãos se encontra as orações, os pedidos que todos, durante o dia inteiro, fizeram e nos entregaram. E uma coisa é certa, Deus ouviu a oração deles. Pois se eles voltaram, se eles têm continuado, é porque os céus têm se abrido sobre a vida deles. E não será diferente na sua vida. E para que você entenda de uma forma melhor, mais fácil para você entender, lembre-se, Deus ouviu a oração de Jabes, Deus ouviu a oração de Josué, Deus ouviu a súplica de Davi, Deus ouviu a oração de Jefité, e não será diferente na nossa vida. Mas para que isso se suceda, o nosso coração ele tem que ser sincero e verdadeiro diante de Deus. Deus ele se agrada de pessoas que são verdadeiras diante dele, pois não tem como nós tentar omitir ou ocultar algo daquele que criou e formou tudo que nós vemos e sentimos na face da terra. Pois Deus, ele é o Criador. O diabo é o enganador e Deus é o Criador. E hoje Deus nos trouxe uma palavra muito abençoada, uma palavra que nos faz refletirmos em relação à nossa vida, à nossa comunhão para com Deus. Muitas das vezes nós nos apegamos em pedirmos tudo terreno e físico para Deus e esquecemos de pedir o sobrenatural. E a Bíblia nos traz hoje a história de Davi, na fase de sua vida onde ele peca contra Deus, onde ele falha com Deus. E o profeta Natã vai levar a ele uma situação, Davi faz o julgamento, dá a sentença, e Natã diz, Davi, este homem é você. No mesmo momento, Davi vira a cara ao pó e se humilha diante de Deus. Fala com Deus, pede para Deus ter misericórdia, dá a ele mais uma chance, perdoá-lo da sua iniquidade, perdoá-lo do seu pecado, jogar o erro dele no mar do esquecimento. E Davi também pede a Deus um coração segundo o do nosso Deus. Davi pede um coração contrido, um coração aquebrantado, um coração segundo do Senhor, para que ele venha fazer a vontade de Deus. E Davi pede também para que Deus não tire dele a sua presença, porque Davi poderia perder tudo, menos a presença, a essência de Deus em sua vida. Muitas das vezes nós buscamos carro, casa, bens físicos e materiais e esquecemos de buscar o abençoador, o Criador de tudo em nossas vidas. Esquecemos de buscar aquele que é dono da vida, aquele que tem poder de dar e tirar a mesma. E quanto nós entendemos que devemos buscá-lo de todo o coração, ele se apresenta em nossas vidas e tudo começa a dar certo. Não é fácil, mas com Deus tudo dá certo. Com Deus, os planos do inimigo, com Deus, os planos do inimigo são frustrados. Com Deus, o diabo não tem poder contra a nossa vida. Mas para que você entenda, olha o que está escrito na palavra de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Muito bem, veja o que Davi pede. Um coração puro, segundo o do Senhor. E que o Senhor crie nele, renove nele um espírito inabalável. Por que Davi pede estas coisas? Porque Davi tinha visto que o seu coração estava contaminado, estava sujo com as coisas do mundo. Que Davi se sujou com os desejos carnais e terrenos que ele tinha dentro de si. Então ele pede para Deus limpá-lo, purificá-lo, transformar o coração dele, tirar aquele coração corrupto,
aquele coração que cedia às suas vontades, aos seus quereres, para que Deus viesse renovar, transformar o coração dele. Mas um coração puro, um coração sincero, um coração contrito, segundo a vontade de Deus. Um coração que seguisse não os quereres terrenos, mas os quereres espirituais, os quereres segundo a palavra do nosso Deus. E Davi pede mais para que Deus renove nele um espírito inabalável. Por quê? Porque Davi sabia que após aquele momento, o ato dele pecaminoso, o ato dele de ter feito a sua vontade, não a vontade do Pai, traria consequências muito duras e pesadas em sua vida. E se o espírito não estivesse firme, ele cederia, ele cairia. Então ele queria um espírito inabalável para suportar, para aguentar o tranco, para não cair novamente em tentação, para que toda vez que os manjares do inimigo viessem ser lhe apresentado mais uma vez, que quando o inimigo viesse se apresentar diante dele novamente, ele não viesse ceder, ele não viesse cair, mas sim se mantivesse firme diante de Deus, se mantivesse firme diante as tentações, viesse prevalecer a vontade de Deus e não a vontade do homem, não a vontade da carne. Por isso Davi pede um coração puro, segundo o de Deus, e um espírito inabalável para suportar. Muitas das vezes você pede muitas coisas, mas se você começar a mudar e pedir um coração segundo de Deus, um coração puro e sincero, pedir um espírito inabalável, qual será o grau de transformação na sua vida, se assim você o fizer? Fica essa reflexão para o Senhor e para a Senhora. E Davi, ele continua a sua oração. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Muito bem, veja o que você leu comigo. Davi pede para que o coração seja puro, pede para que o espírito seja inabalável, e ele pede algo mais, que o Senhor não o expulse de sua presença, e que Deus não retire dele a presença do Altíssimo. Por que Davi, em específico, continua a sua oração dessa forma? Porque sem a presença de Deus nós não somos nada. Sem a presença de Deus nós não conseguimos nada. Nós não damos um passo sequer se Deus não estiver em nós. Porque quando Josué, ele ora a Deus para que a lua e o sol viessem parar e Deus o ouve. Porque dentro de Josué estava o Espírito de Deus. Porque Caleb, mesmo já com a idade avançada, mesmo já com 85 anos, ele disse que ele tinha disposição para lutar, para guerrear, porque dentro dele estava o Espírito de Deus. Porque quando Moisés, ele clama a Deus e Deus diz para que Moisés diga ao povo que marche, diz para que Moisés estenda o cajado porque o mar vai se abrir, porque o Espírito de Deus estava em Moisés. Porque Jefité, quando ele clama a Deus e faz um voto com ele, Deus lhe dá a vitória e ele vence os inimigos, ele vence os adversários, porque o Espírito de Deus estava em Jefité. Você vê que esses homens só venceram porque o Espírito de Deus estava neles. Pois sem o Espírito de Deus, eles iriam padecer, eles iriam ser envergonhados. Ah, pastor, mas isso é Velho Testamento, então vamos para o Novo. Jesus entrega o Espírito no madeiro. Jesus entrega o Espírito na cruz. Ressuscita ao terceiro dia. Aparece aos discípulos e diz: não saiam daqui enquanto sobre vós não desceis o Espírito Santo, pois sem ele nada podeis fazer. O que Jesus estava dizendo? Sem a presença de Deus, sem o Espírito de Deus em suas vidas, em seus corações, nada, absolutamente nada vós podeis fazer. Pois sem Deus, sem a presença dele, nós não conseguimos nada, nós não podemos nada. Então, se você não pode perder algo, esse algo é a presença, a essência de Deus. Você pode perder dinheiro, você pode perder casa, perder carro, pode perder saúde, pode perder mulher, pode perder tudo.
mas você não pode perder a presença de Deus. Pois é esta presença que te sustenta, te fortalece e é esta presença que te faz prosseguir. Amém, gente? Graças a Deus. Deu para compreender? Espero que sim. Então vamos orar. Vamos unir a nossa fé. Pois o Espírito de Deus que está em nós, eu creio que Ele está em nós, nós iremos clamar a Ele e Ele vai nos ouvir. Então vamos orar, pois é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, bendito e exaltado seja o Senhor. Mais um domingo, mais um dia da fé, meu Deus. Nos colocamos diante da sua glória e da sua majestade para fazer a oração que Davi fez diante do Senhor. Que o Senhor nos dê um coração puro, um coração sensível à tua voz. Que o Senhor renove o nosso espírito. Que o nosso espírito seja um espírito fortalecido, um espírito inabalável, que independente das lutas, das batalhas, das dificuldades, dos dias difíceis, não venhamos nos abalar, mas venhamos nos manter firme diante do Senhor. Que o Senhor não nos expulse da sua presença, mesmo com os nossos erros e as nossas falhas, mas que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos lave no teu sangue e nos dê uma nova chance para caminharmos na tua presença. Que o Senhor, meu Deus, não retire de nós o teu Espírito, mas pelo contrário, que como o Senhor derramou do seu Espírito sobre os apóstolos, que o Senhor derrame do seu Espírito sobre essas vidas. Pois quando o teu Espírito é derramado, meu Pai, as trevas ela é dissipada. Quando o seu Espírito faz de uma vida morada e habitação, as enfermidades, as doenças, os sofrimentos, as dores, meu Pai, elas cessam. O amargo da vida, ele é transformado em alegria. Então, meu Pai, que o Senhor derrame do seu Espírito, derrame da sua presença sobre essas vidas. E aonde essa mulher, esse homem de fé está, meu Pai, estejam, melhor dizendo, que o Senhor os transforme, que o Senhor os toque, que o Senhor manifeste o teu poder, que o jugo de Satanás seja quebrado, que as investidas do inimigo sejam frustradas e que o teu poder, meu Pai, se revele nessas vidas, pois nós profetizamos de cima do seu altar transformação, mudança, restituição, restauração, salvação sobre essas vidas. Em o nome de Jesus, que a oração, que a petição que eles fizeram diante do Senhor neste momento seja ouvida e atendida, sendo assim a tua vontade, pois está determinado o milagre, a vitória e a bênção. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Que a presença de Deus habite no seu coração e que a certeza da fé se multiplique em sua vida e os milagres sejam cada vez mais notórios na sua vida, na sua casa e na sua família. E eu te aguardo no próximo domingo para a gente fazer a nossa terceira oração das 4 orações de Jabes. Posso te pedir uma coisa? Manda essa oração para alguém que você sabe que tem precisado ouvir a voz de Deus. Porque como Deus falou com o Senhor e com a senhora, Deus vai falar com essa vida também. Fica com Deus e até mais.